Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, estamos ainda em 2021, mas a briga pela eleição de 2022, a corrida pela cadeira presidencial, já começou nesse exato momento. Lula chega em um momento onde as pessoas estão verdadeiramente desesperadas, o caos está se instalando no nosso país de forma agressiva e nesse momento o sistema apresenta as suas personas, tornando as pessoas ainda mais polarizadas. Eu venho falando aqui há muito tempo que por causa dessa polarização que vem acontecendo nos últimos anos, as pessoas não mais prestam atenção no que os políticos andam fazendo, mas olha quem está fazendo. Ah, se for esse cara aí eu aceito, depois eu vejo o resultado, deixa ele fazer o que ele quiser, depois eu vejo o resultado. Mais ou menos é isso, é como se fosse um time de futebol. E a gente vem sempre aqui tentando mostrar que a gente deve fazer o contrário, elogiar o que for bom e criticar o que for ruim. E eu tento fazer esse trabalho aqui e é difícil, porque muitas pessoas vêm e dizem: ah, esse aí é bolsonarista, né? E se desinscreve do canal, fica com raiva. Outro, quando a gente critica, diz: ah, esse aí deve ser petista. Então é uma coisa difícil e eu digo: gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de tomar essa atitude, porque esses caras não estão nem aí pro povo. Você vê a família desses caras, entra com uma mão na frente e outra atrás, ficam podres de rico, tanto Lula como Bolsonaro. Você vê a família dos caras só crescendo depois que entra pra política. Tem pessoas que acreditam: não, mas eles são grandes empresários. Então por que não se tornaram bem-sucedidos antes da política? Porque o que a gente vê é justamente o contrário. Bolsonaro mesmo dava declarações que não conseguia ir nem pro Paraguai porque não tinha dinheiro, né? Antes de estar há muito tempo na política. O Lula nem se fala. E vê agora os filhos dos caras, vê como os caras estão. São hoje milionários, são ricos. Se eram grandes empresários, por que não conseguiram antes de entrar na política? Então, pra mim, esses caras veem a política como um meio de vida. E cada um só procura o melhor pra si mesmo e pra própria família. O povo fica em último lugar nesse momento. Estão todos fechados com a maldita agenda global. Agora, o que muda de fato e o que a gente deve prestar atenção não é na geopolítica, não, mas é nos detalhes. E por isso é que eu acho a esquerda muito mais prejudicial, por causa dos detalhes. Você veja, chamam o Bolsonaro, né, o tempo todo, de um cara autoritário, de ditador e etc. Mas qual ditador pensaria, né, em dar o direito do cidadão em se defender se ele pensa oprimir aquele cidadão? Porque o Bolsonaro fez um decreto aí, você vê que o STF é que está tentando derrubar. Parece que vão derrubar o decreto que ele fez agora, né? Dando o direito, facilitando, na verdade, poder adquirir legalmente o direito de se defender. Os caras não querem isso a todo custo. E eu desconfio é de quem, né, não quer permitir isso. Quais são os planos que esses caras têm pra gente? O que é que eles querem fazer conosco? Que eles têm medo que as pessoas possam se defender. Então é esse tipo de coisa que eu venho analisando, meus irmãos. Mas as pessoas, né, cegas por ódio, polarizadas, elas não. Isso aí está fazendo, eu prefiro confiar nele do que nesse outro. E como a Bíblia nos diz, maldito é o homem que confia no outro. Então nesse momento, o Lula, sendo um político veterano já, né, já fui presidente aí por 2 vezes, ele já percebeu essa polarização e está alimentando a sua tropa. Com um discurso cada vez mais populista, que essa sempre foi a marca registrada dele, ele agora partiu também para atacar as igrejas. E aí comprou uma briga feia com o Silas Malacheia, que está revoltado. Eu já disse para vocês que eu critico aqui algumas atitudes do Malacheia. Considero que ele faz parte aí da elite pastora maçônica, mas a verdade é que quando ele tem razão, ele tem razão. Quando ele tava lá, né, falando contra os caras dos direitos dos humanos, quando ele tava lá peitando a bancada LGBT, dizendo boas verdades aos caras, eu dei a razão a ele. Ele tinha razão naqueles momentos. Então, da mesma forma, agora, eu penso assim, dá razão a quem tem naquele momento. Não quer dizer que você, por concordar naquele momento com aquela proposta, você seja um fiel seguidor dele. Não é assim. Como eu faço tudo para fazer um trabalho honesto, eu vou mostrar primeiro para vocês, família, o que gerou toda essa treta. Você vai ver que o Ciro está muito revoltado. Ele disse poucas e boas sobre o Lula e o PT. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar primeiramente o que o Lula falou para desencadear essa revolta toda no Silas Malacheia. Então primeiro você vai ouvir agora a declaração que gerou essa treta. Vamos lá. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas. Não é vender grão de feijão. Ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem um remédio para sarar. Eu acredito que Jesus pode salvar as pessoas, mas as pessoas precisam se ajudar. Se a pessoa foi ignorante, não usar máscara, não fazer isolamento, não utilizar a lavagem das mãos necessária, Deus vai dizer: peraí, eu tenho muita gente para cuidar, meu filho, se cuide. Então esse país está totalmente desordenado e desagregado porque não tem governo. Eu vou repetir, esse país não tem governo.
Então, como vocês ouviram, família, o Lula criticou o fato das igrejas estarem querendo abrir e alguns, né, até usarem o nome de Cristo para dizer, olha, venha para cá, né, como o Valdomismo mesmo fez aqueles feijões mágicos lá, que gerou até um inquérito para ele. A gente também fez a cobertura total disso aí. Agora estavam falando também que aí, cerca de um mês atrás, ele tá fazendo tipo uma caixinha preta lá de orações, que você paga R$1.000 também. O Valdomismo, ele nunca deixa de fazer essas coisas, né? É um grande herege. Inclusive, até o Silas Malacheia vai criticá-la agora. Então, o que a gente vai ver agora é a resposta do Silas Malacheia a esse trecho do discurso de Lula, né? Que a CNN fez questão de mostrar na íntegra, né? Mais de 1h27, mais ou menos, quase 1h30. Mas a gente colocou esse trecho aí que era o principal, que gerou a treta. E agora você vai ver a resposta do Silas Malacheia, muito revoltado com essa fala de Lula. Vamos conferir. Abençoado do Brasil, eu vou dar uma resposta a Lula, que fez uma acusação leviana de que as igrejas aumentam o número de mortes por Covid. Esse cara tá de brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sejam igrejas, comércios, restaurantes, qualquer um está sujeito às normas sanitárias. E quem desobedecer está sujeito a sanções. Também um outro dado, se algum pastor usando de charlatanismo está oferecendo feijão para curar Covid, tem o Código Penal. Isso não representa nem 1% da igreja evangélica no Brasil. Agora, preste atenção, esse camarada que se diz defensor dos trabalhadores não abriu a boca para dar uma palavra. Milhões e milhões de brasileiros que usam transporte coletivo. Olha aí, ó, olha o massacre em cima do povo. Diariamente, ó, ônibus, metrôs, olha, avião, não tem distanciamento nenhum. Ele não fala nada, ele não diz nada. Mas eu vou dizer aqui, quem é o responsável? Quem é o responsável nesses últimos 18 anos pela morte de milhões de brasileiros? E não é 270 mil por Covid, não. Preste atenção. Os governos Lula e Dilma são responsáveis pela maior roubalheira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo. Durante 14 anos do governo deles, sucatearam a saúde, não fizeram porcaria nenhuma, apenas paliativos. E esse cara tem a cara cínica de dizer que a igreja evangélica contribui para o número de mortes de Covid. Isso deve ser brincadeira. Eu vou mostrar com dados quem é o responsável pela morte de milhões de brasileiros, fruto da corrupção. Vamos lá. Vamos aos dados para calar a boca desse cínico falastrão. Vamos ver quem sucateou a saúde, responsável pela morte de milhões de brasileiros. Vamos aos dados. Foi no governo Lula que se começou a compra da refinaria de Pasadena. Prejuízo de quase $1 bilhão. Dinheiro que podia ser investido na saúde de brasileiros. No governo Dilma, 12,5 bilhões de dólares roubados da construção do polo petroquímico de Itaboraí, que não foi concluído, dinheiro jogado na lata do lixo. Só no governo Lula e Dilma, a Petrobras teve prejuízo de perto de 42 bilhões. Grande parte da cúpula, da alta cúpula do PT, condenada e presa por roubalheira. Isso é uma vergonha. 4 bilhões o prejuízo do BNDES no governo Lula e Dilma. Dinheiro enviado para ditadores corruptos comunistas da África e da América Latina. Dinheiro que podia ser investido em saúde, questões sanitárias, educação, jogados na lata do lixo. Que moral esse cara tem para falar de Covid? E a última, centenas de dados, é estarrecedor esse. 1 trilhão e 200 bilhões de reais que o BNDES deu para as empresas amigas do governo. Grande parte delas estão na Lava Jato e confessaram a roubalheira e denunciaram os ladrões e devolveram parte de dinheiro. Quem é Lula para falar de Covid e para acusar a igreja evangélica? Só um dado para esse falastrão. Eu sou pastor de mais de 100 mil pessoas. Nesse último ano, morreram na nossa igreja perto de 25 pessoas. Parte delas nem tem nada a ver com Covid. E o cara quer fazer uma acusação leviana. Quem é esse cara para dizer o que a igreja tem que fazer? Ele não tem ideia da contribuição da igreja evangélica, católica e das religiões em tempo de pandemia de um povo assustado. Agora, eu vou falar segundo a minha fé,
porque isso tem poder de demônios. Em nome de Jesus, Lula, você e essa tua corja não vão mais enganar o povo brasileiro. Você pode escapar da justiça do homem que é falha, mas em nome de Jesus, você não vai escapar da justiça divina. E Lula, eu quero dizer que o evangelho que nós pregamos liberta o homem da cachaça, que destrói o corpo, destrói a mente e destrói a família. Deus nos livre desses corruptos que promoveram o maior escândalo de roubalheira da história política do Brasil. Deus tenha misericórdia do Brasil. Bom, tem um ditado que diz que relembrar é viver de novo, né? Então, é bom as pessoas lembrarem o que o PT fez com esse país e não esquecerem esse tipo de coisa, família. Porque em momentos difíceis como esse, quando a situação aperta, as pessoas começam a lembrar, ah, mas naquele tempo era melhor. A gente já explicou por que naquele tempo era melhor. Foi feito por debaixo dos panos. Um grande endividamento da nação, fazendo uma maquiagem que sabia que assim que batesse um pouquinho d'água, assim que a pessoa suasse, aquela maquiagem toda ia derreter e ia mostrar a verdadeira face. E quando isso estava prestes a acontecer, o próprio Lula não quis se reeleger, né? No segundo mandato de Dilma ele poderia muito bem ter voltado, mas ele não quis, porque ele sabia que aquela máscara, aquela maquiagem ia derreter. O que ele fez na situação econômica, que muitas pessoas repetem, ah, mas o Lula deixou de caixa aí 370 milhões e não sei o que, não sei o que. Família, o que ele fez foi aumentar a dívida. Ele fez uma dívida muito grande. É como se você dissesse, olha Davi, pega esse carro aí, vai rodar Uber aí. Ele pegou e financiou o carro, chega em casa com um bolo de dinheiro e você pensa, poxa, esse cara é bom mesmo, ó. Deu o carro na mão dele, ele tá rodando Uber aí, tá rico. Mas deixa que o que ele fez, na verdade, foi financiar o carro e adquirir uma dívida gigantesca. Se já tava difícil de você sobreviver com o dinheiro da Uber, vamos dizer assim, imagine agora tendo que também rachar esse dinheiro que você apurava com os seus credores, com a financeira. Então foi mais ou menos isso que Lula fez. As pessoas não entendem isso, a gente explica aqui, não caiam nessa, porque assim como se dizia lá naquele programa, eu gostava muito, era uma das coisas boas que passava na rede de televisão nas antigas, que era aquele programa Carga Pesada, né? E ele dizia, é cilada, Binho. Pois é, meus irmãos, é cilada. PT é cilada. Agora, em questão das igrejas, eu vou deixar em aberto. O que você acha, meu irmão? Você acha que é certo as igrejas estarem abrindo nesse momento, né, fazendo, querendo ou não, aglomerações, mesmo que tome todos os cuidados, com álcool gel e tudo, usando máscara, distanciamento? Você acha correto elas abrirem? Eu vou deixar essa questão, essa bomba na mão de vocês. Dessa vez eu realmente fico em dúvida. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque com os argumentos que vocês colocam aí, muitas vezes eu mudo a minha própria opinião. Então dessa vez eu vou deixar mais essa bomba na mão de vocês. De quem você tá de lado nessa treta? Do Lula ou do Silas Malacheia? Deixa aí nos comentários, a gente volta amanhã se assim o criador permitir. E fui!